A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe a todos que estiverem nos assistindo a explanação dessa aula que faremos nesse instante. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade, agradeço a Deus pela vida do nosso superintendente, Fabiano Burcotti, que tem se esforçado para manter a escola dominical ativa nesses tempos de pandemia. Que Deus continue te abençoando, Fabiano, e avivando cada vez mais a sua vida. Também louvo a Deus pela vida do pastor dessa congregação, o pastor Walter Rodrigues de Jesus, que é também vice-presidente do campo eclesiástico da Assembleia de Deus em Curitiba. E a todos os professores da EBD, dessa igreja, que têm ajudado junto nessa missão de transmitir a palavra de Deus. Muito bem, meus amados, a lição de número 2, dando sequência nesse ensino bíblico que estamos tendo aí, mesmo em meio a essa pandemia. A lição de número 1, que os amados já estudaram, falava sobre a oração de Daniel para um despertamento espiritual no povo de Israel que estava cativo na Babilônia. A oração de Daniel foi respondida e dá mais uma certeza para nós que Deus responde às nossas orações quando feitas com o coração quebrantado e com um propósito do reino do céu. A lição estudada nesse momento vai ser a de número 2, que tem o título Despertamento Espiritual, um Milagre. Nós vimos que Daniel orou, Daniel clamou por um despertamento do povo de Israel e Deus tocou no coração do rei Ciro, que nem era judeu. Então isso mostra que Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, no tempo que Ele quer. Porém, a nossa obrigação é orar, é clamar, é buscar esse despertamento como fez o profeta Daniel. O nosso texto áureo diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. O apóstolo Paulo também está trazendo aqui uma exortação ao despertamento. Nós precisamos despertar. E nós vamos ver durante esse trimestre, todas as outras lições vão falar também que o despertamento, a oração de Daniel, o despertamento do povo levou a um avivamento que aconteceu mais tarde e que estão nas outras lições. A leitura bíblica em classe, que geralmente fazemos na sala de aula, mas nessa condição, cada um nos seus lares, você que ainda não tem a revista, então pegue a sua Bíblia Sagrada e abra no livro de Esdras, do capítulo 1, versículo 1 ao 7, e também Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Esta é a nossa leitura bíblica. Toda a lição está dentro desse contexto, desses versículos aqui. Voltando um pouquinho, na verdade prática, diz: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Para sermos despertados espiritualmente, precisamos estar voltados à obediência e à submissão da vontade de Deus. Aí sim vai acontecer o despertamento da nossa vida espiritual. E é o que estamos precisando sempre, e muito mais agora nesses últimos tempos, que a igreja passa por uma situação que está adormecida na fé. Então precisa despertar. E quando eu falo igreja, eu falo tanto o coletivo como eu, você, nós, igreja. Precisamos sair desse sono profundo e despertar para as coisas novas que Deus tem para a nossa vida nesses tempos ainda. Os séculos ainda não foram consumados, então precisamos despertar para levar essa palavra de Deus, aumentando assim o seu reino na face da terra.
O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 14, fala sobre isso. Ele diz: desperta tu que dormes. Então, quando estamos dormindo, os nossos órgãos, o nosso cérebro, tudo está funcionando, mas nós estamos num estado de letargia, desatenção. Então, precisamos despertar para as coisas que estão acontecendo, nos voltando para a palavra de Deus e saber que tudo que está acontecendo é permissão de Deus. Mas precisamos de um despertamento espiritual também. Ainda em tempo, quero dizer que nós estamos aqui cumprindo todos os requisitos das autoridades de saúde colocaram. Estamos cuidando da nossa vida também, porque ser crente também é se cuidar. Ter fé em Deus significa também cuidar da nossa vida e da vida do nosso próximo. O primeiro tópico da lição vai dizer: o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Ou seja, nós buscamos, nós clamamos, mas vem de Deus, é dele. A origem é ele, a finalidade é para ele. Então não tem nenhum tipo de invenção. O despertamento espiritual vem de Deus. Diz aqui que no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Então Daniel orava e Deus despertou o rei para que fizesse com que aquele povo voltasse para a sua terra. Haja vista que estavam 70 anos fora de Jerusalém. Aqui cabe também uma aplicação pessoal. Seria impossível Daniel sair de casa em casa para despertar o povo, para chamar a atenção do povo, para que voltasse para a sua terra. Então a aplicação pessoal é essa aqui, ó. Tem lugares e tem coisas que é impossível eu e você chegarmos, como por exemplo ao coração de um filho, de um ente querido, que nós queremos ver na igreja, mas não podemos fazer nada fisicamente. Agora em oração podemos fazer. Oramos e no momento certo Deus desperta o coração dessa pessoa e o traz para os caminhos dele. Então onde eu não posso chegar, onde você não pode chegar, a oração chega com certeza. O rei, despertado seu coração, então, assinou um decreto dizendo que o povo poderia voltar para sua terra. Ainda no primeiro tópico, nós temos, aqui diz assim, que todavia não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para fazer o despertamento. Ou seja, eu e você, nós. Outra coisa interessante é que o despertamento, ele pode começar e deve começar por mim e se espalhar. Mas eu tenho que estar despertado. Eu tenho que estar bem acordado, vigilante com as coisas de Deus, sabendo que tudo que está acontecendo e que vai acontecer é permissão dele, mas eu tenho que estar orando e despertado para assim cumprir a vontade de Deus. O segundo tópico vai falar sobre as finalidades do despertamento. Deus não faz nada por acaso. Tudo que ele faz tem uma finalidade, tem um objetivo. Aqui vai dizer, ainda no segundo tópico, a restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro, embora fosse rei de uma nação idólatra. Ciro, despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, há cerca de 180 anos antes. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Então, Deus faz. Não há nada, nem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Nós não sabemos de onde virá a ajuda, de onde virá o que nós estamos esperando. Mas tenha certeza que Deus vai fazer. O coração de alguém ele vai tocar, vai avivar para trazer aquilo que nós precisamos. Porque afinal de contas tudo é dele e tudo é para ele. E se estamos aqui vivos, glória seja dada ao nome dele, porque
a nossa vida também pertence a Ele. Ainda diz assim, a restauração espiritual de Israel. Então precisava ser uma restauração nacional do povo, a restauração espiritual. Deus quer usar o homem como seu instrumento, todavia só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio, ou seja, por vontade própria. Com Deus não é nada forçado, mas é por vontade. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E vos darei descanso para a vossa alma. Então é vinde, temos que aceitar, querer ser usado por Deus, e certamente Ele vai usar muito. Então Deus usa conforme a vontade do ser humano. Diz ainda que o povo, 70 anos lá na Babilônia, então muitos estavam já conformados com a situação, outros já estavam bem estruturados, até financeiramente, então eles não tinham muita vontade de sair daquele comodismo que eles estavam. Então foi preciso um despertamento mesmo, e foi preciso um decreto do rei para mostrar para aquele povo que ali não era o lugar deles. Eles tinham que voltar para a sua terra. Eu e você estamos aqui nesse mundo, mas não somos desse mundo, nós somos peregrinos por aqui. Estamos aqui para servir a Deus, obedecer às autoridades constituídas, mas o nosso lar está no céu. Então nós não podemos ficar apegados às coisas dessa vida. Aliás, nem a vida nós podemos nos apegar, porque não é nossa também. É tudo de Deus. Tudo é do Senhor e para o Senhor. Então, Deus usa dessa restauração espiritual, usa do coração desse rei. Depois, durante o trimestre, nós vamos ver, tem mais reis ainda que vão ajudar também, para despertar o povo, para dizer para o povo, aí não é o lugar de vocês. Às vezes vem umas questões na vida da gente, umas questões na nossa convivência, nossa vivência aqui na Terra, é Deus mostrando que aqui não é nosso lugar. E nós estamos, de certo modo, um pouco idolatrando aquilo que temos e acomodados na nossa situação. Mas o Senhor está sempre dizendo, desperta tu que dormes. Aí no segundo tópico, nós temos também a orientação de Deus dizendo que o seu despertamento é sempre para trazer a graça e para perdoar o pecado, né? Então, fala aqui na lição que o Espírito Santo de Deus é sempre intolerante com o pecado, mas, porém, não com o pecador. Deus ama a pessoa e quer tirá-la da escravidão. O povo era escravo na Babilônia. Embora estivesse numa situação confortável, segundo eles, mas eram escravos. Deus não criou escravos. Então Ele não quer que eu e você também estejam na escravidão. E a escravidão aqui abrange muita coisa, que nós poderemos estar vivendo, pensando que é para a nossa alegria, para a nossa felicidade, mas não é. Então o Senhor está sempre despertando e avisando que o Espírito Santo não pode estar onde tem coisa que não agrada a Deus. A próxima lição vai falar sobre o altar. E aí, os tempos do Novo Testamento, no nosso tempo de hoje, Deus não exige mais sacrifício de animais e nem altar físico construído. Porém, o altar de hoje somos nós, eu e você. E é o nosso altar, nossa vida é o nosso altar, que tem que estar preparado diante de Deus, mas é assunto para a próxima lição. Vamos então ao terceiro tópico dessa lição, que diz assim: Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre. Daniel orou, Deus despertou o rei mandou o decreto, o povo não saiu todo da Babilônia na primeira vez, porque as coisas de Deus é feito com ordem e com decência, é organização, tudo que vem de Deus é organizado. Então, Zorobabel liderou a primeira leva de judeus que voltaram para reconstruir o templo, e depois foram voltando aos poucos. Mas Deus já estava operando ali através da oração de Daniel. E é importante lembrar também
a importância da palavra de Deus, da leitura e do conhecimento bíblico. A Bíblia é a nossa regra de fé, de conduta, de vida, de salvação, tudo aqui. E Daniel conhecia. Daniel sabia da profecia que Deus já tinha falado para Jeremias, que aos 70 anos o povo voltava para a terra. Ele sabia, estava chegando aos 70 anos, então ele começou a orar. Nós sabemos, está escrito aqui, que Jesus volta para buscar o seu povo. João capítulo 14, ele falou isso. Vou preparar a morada e volto para buscar. Então nós temos que continuar orando e acreditando que Jesus vem nos buscar. E avivar, e despertados e também avivados para trazer outros, para também saírem da escravidão, saírem das trevas, virem para a luz e estar com Jesus. Esse é o motivo do despertamento espiritual. Não é para nosso ganho, mas é para o ganho do reino de Deus, que também será nosso. Aqui diz então que Deus cumpre as suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa sob o comando de Ciro. Então Deus cumpre a sua promessa. Agora imaginemos se Daniel, Fabiano, imaginemos se Daniel não lesse a palavra, não tivesse apego à Bíblia. Essa nós temos que nos apegar, é a palavra de Deus, é a verdade. Jesus diz em João 17, quando ele orava para os seus discípulos daquele tempo e também de hoje, no versículo 17 ele diz: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. Agora imaginemos se Daniel não conhecesse, não soubesse, não tivesse essa comunhão irrestrita com Deus. O povo continuaria escravo na Babilônia, porque tudo começou com o despertamento do conhecimento bíblico de Daniel. Então hoje nós sabemos que Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus está às portas para a gente buscar a sua igreja na terra. Nós somos os portadores dessa notícia maravilhosa. Então vamos despertar e avisar as pessoas. Outra coisa interessante do despertamento é que o despertamento ele é feito de dentro para fora, não de fora para dentro. Ou seja, acontece primeiro no meu interior. Aí as minhas atitudes é que vão despertar outra pessoa, é que vão levar o evangelho a outras pessoas. E aí nós temos que consertar muitas coisas. E volto aqui no altar, falar sobre o altar, para que seja um despertamento verdadeiro. Não seja aquele, mais ou menos, quando a gente leva um susto com alguma coisa, e aí por alguns dias a gente fica ligado naquilo, fica esperto porque aconteceu, mas passa uns dias, esquece daquilo e volta para o sono profundo, para a letargia. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos estar sempre despertados, aguardando o toque da trombeta de Jesus. Ainda no segundo subtópico diz que Deus renova as suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção com o seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isso é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para aqueles que o servem. Nós tivemos uma lição no trimestre passado que falou muito sobre isso, sobre as riquezas que estão em Cristo, guardadas para aqueles que o servem. E uma dessas riquezas está aqui, é o batismo com o Espírito Santo, é o revestimento, o batismo, a língua estranha, são os dons espirituais, que também são riquezas de Deus, promessas de Deus para aqueles que o servem. Aqui diz assim ainda: Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus Cristo. O povo de Israel estava completamente enfermo na idolatria babilônica, mas a partir desse despertamento saíram de lá e foram sendo despertados e avivados, deixando de lado toda a idolatria e servindo ao único e verdadeiro Deus do céu, que é o que nós também em 2020 temos que fazer. Deus é o mesmo, Ele não muda. E idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus na nossa vida. Tudo aquilo que está acima de Deus torna-se uma idolatria. Ainda diz assim: Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé e expectativa
de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. Foi o que eu disse. Não pode ser de um mês, 15 dias, 20 dias, um ano. Não. A chama no coração do crente pela verdade, pela busca da verdade, pela busca do acertar sempre, de servir a Jesus da melhor maneira possível, tem que ser todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Então, Deus renova a fé dos abatidos. É o Senhor que dá graça, dá ânimo para nós continuar seguindo em frente. Enfrentamos grandes dificuldades, mas o Senhor vem lá na nossa alma e nos aviva, nos dá alegria, nos dá contentamento para caminhar mais um pouquinho. E assim nós vamos de força em força, de glória em glória, até chegarmos ao final, até chegarmos no céu. É importante lembrar aqui também que Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Aflições, né? Então, mas ele também disse que vai acontecer a festa das bodas do Cordeiro. Então aqui na terra não é a festa está reservada ainda para si. Aqui ele vai nos dando força, coragem e ânimo para ir nos vencendo dia a dia, cada instante, a nossa luta aqui na terra. O quarto, já partindo aqui para o final da lição, Fabiano, o quarto tópico diz assim: o despertamento torna os homens obedientes à palavra. E aqui pode colocar não só os homens, também as mulheres, todo aquele que serve a Deus, né? Obediente à palavra. Não vai buscar nada fora da palavra, mas está sempre com a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida, né? Então o despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. O culto que foi estabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrina babilônica. Meu irmão, minha irmã, você que é aluno da escola dominical, que ama a palavra de Deus, sabe que o culto a Deus não precisa de invenção, não precisa de trazer elementos de fora da palavra de Deus para que Deus receba o nosso culto. O culto a Deus começa aqui, na minha vida, no meu coração. O culto a Deus começa quando nós reconhecemos os nossos pecados, nos arrependemos e nos propomos a viver de acordo com a sua palavra. Não precisa de objetos, de amuletos, nada disso. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Deus não precisa de nada para ajudar a cultuar Ele. Ele precisa da minha alma e do meu espírito contrito. Aí sim, Ele vai receber o meu culto. O segundo subtópico diz: o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Viver aquilo que ensina, ensinar aquilo que está vivendo. Isso é ter fidelidade. Interessante notar que Esdras, ele não inventou um culto diferente. Ele não teve visões extravagantes, nada disso. Ele não teve uma nova revelação. Não, ele tinha o livro da lei, que é a Bíblia Sagrada para nós hoje que está aqui. E ele ensinou a palavra de Deus. E onde a palavra de Deus é ensinada, é vivida, tudo é transformado. Vidas são transformadas. Ídolos particulares, domésticos, que a gente guarda, são tirados, porque a palavra de Deus é pura, é fiel e é verdadeira. Então, que nós possamos nos despertar um pouquinho mais, olhar um pouquinho mais além da nossa visão e ver que precisamos despertar, porque Deus tem muito o que fazer nessa terra ainda, e através de nós. E é interessante que Ele não precisa de nós para nada, mas Ele conta com a nossa ajuda de coração, conta com a nossa ajuda de gratidão a Ele. Eu sirvo a Deus por gratidão a Deus, por o que Ele já fez por mim. Eu sirvo a Deus pelo que Ele é, não porque possa me dar, não, eu sirvo a Deus. As minhas orações, Fabiano, nunca são pedindo nada, mas agradecendo a Deus do jeito que Ele é, como Ele é. E Ele tem sido muito bondoso para mim, para você que está me assistindo, para a igreja na terra. Que Deus tenha misericórdia cada vez mais de nós e que a sua palavra queime em nosso coração, queime na nossa mente,
para que possamos despertar. E a exemplo do povo de Israel, que estava 70 anos na Babilônia como escravo, possamos olhar e ver que tem um Deus que não quer escravidão. Ele quer eu e você como servo. Jesus disse, não vos chamo de servo, mas de amigos. E ele prometeu que aonde ele estivesse, nós, os que servem a ele, o que guarda a sua palavra, também vão estar. Então, meu desejo nessa rápida explicação é isso. Que sejamos despertados do sono e que venhamos a entender que não somos dessa terra. Nós não queremos sair da terra muitas vezes, não queremos morrer, mas vai chegar a nossa hora de partir daqui. E o importante é que estejamos em paz com Deus, em paz com todos, para poder adentrar as portas da cidade celestial, conforme Jesus prometeu. Para encerrar, a história do povo de Deus após o exílio babilônico é um desafio permanente no seu melhor entendimento. Então, nós temos que pensar sempre naquele povo. Ele foi desafiado, saiu de lá, foi avivado por Deus e continuou a maravilhosa história que vai estar nas outras lições. A partir da próxima lição começa a mostrar o resultado do despertamento. Um crente despertado já não aceita muita coisa que ele aceitava antes, que ele achava que estava bom antes, e vai começar com a lição do altar. Que Deus abençoe a todas as nossas famílias, que guarde, que livre do mal e que possamos estar despertados sempre, tendo no coração e na mente que o Senhor nosso Deus é o único Senhor e que Jesus Cristo é o nosso único, suficiente Salvador. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.